Olá, amadas pessoas no mundo inteiro e aqui no Brasil. Como vão vocês, meus amados seguidores, aqueles que ouvem a outra porção agora, neste dia de hoje, que estamos vivendo na atualidade? Como estão vocês, meus irmãos, amigos, simpatizantes, seguidores, e por que não dizer até mesmo aqueles que se consideram meus inimigos, né? Eu também os considero como inimigos, não há dúvida nisso, mas são inimigos que eu não odeio vocês, nem um pouquinho. Apenas peço que Deus tenha misericórdia de muitos que não conhecem a minha vida, né? Porque nós erramos ao longo da vida, meus irmãos. Todos nós somos pessoas que erramos. Mas graças a Deus, os erros que eu tive, até mesmo de quando eu era ainda na minha infância, graças a Deus nunca prejudiquei alguém, erros de prejudicar alguém, de planejar a maldade contra alguém, ou de querer subir em algum cargo, em algum lugar que eu trabalhei na vida, pisando em cima de outra pessoa, ou acusando, ou inventando alguma mentira de algum colega para que eu conseguisse arcar ou subir, digamos assim, para um cargo maior ou destruir outra pessoa. Não, ao contrário, meus irmãos, isto foi o que aconteceu comigo ao longo de toda a minha vida. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre traição. Vamos falar sobre traição, sobre algumas coisas da mensagem, né? E tudo isso tem a ver com a outra porção agora que nós estamos vivendo neste dia, meus irmãos. Quem de vocês já não foi traído, né? Até mesmo o nosso Mestre Jesus foi traído. E foi traído por um que era ali do grupo. Um que pertencia às águias, ali dos discípulos, que eles eram águias. Pois estavam ali junto com o seu mestre águia, ali que os ensinava. Mas um deles, ali tinha diabo dentro dele, né? E ali aquele demônio usou este diabo para entregar o Senhor nas mãos dos guardas romanos e também nas mãos dos malignos ali religiosos do dia, que pertenciam ali fariseus, saduceus. Nessa hora, irmãos, os inimigos se unem. As seitas que existem no dia, as denominações do dia e da hora, eles podem ter suas desavenças, mas quando é para o bem comum deles e que eles têm que destruir alguém, eles unem-se em amizade. Muitas vezes termina até mesmo a inimizade entre eles para alcançarem o objetivo de transformar alguma pessoa inocente que os está incomodando em um mártir, em uma pessoa perseguida por eles, para o destruir. E é assim na vida de todo mundo, meus irmãos, a traição. Irmãos, eu, desde que me conheço por gente, desde que eu nasci, fui traído até mesmo pela minha família. Tive uma família que eu não convivo junto com eles há muitos anos, e eu estava esperando a minha libertação deles há um certo tempo atrás, desde que quando comecei a enxergar a maldade que havia neles, parentes mesmo. Aí você pode dizer, mas você está ficando maluco, está me contando tua vida desse jeito, você não tem vergonha de falar mal dos teus parentes? Irmãos, quem traiu Abel foi um que era parente dele, Caim. Só não era todo o mesmo sangue dele, porque Caim era maligno e ali tinha a semente da serpente dentro daquele homem, daquele ser. E Abel tinha ali a semente de Deus dentro dele. Então existe uma inimizade, já começa por ali. Agora, irmãos, não que eu quisesse, né? Desde pequeno até hoje me caluniaram. Eu sou caluniado em várias coisas na vida. E assim, sendo caluniado por pessoas, a gente vai prosseguindo, né, aos trancos e barrancos, porque quando alguém inventa uma mentira de você,
né, de vocês ou de nós, vamos dizer assim, quando alguém quer nos trair e inventa algo de nós, dá um atrapalho na vida da gente, né? Pessoas se afastam porque acreditam no mentiroso ou na mentirosa, né? A gente é prejudicado até mesmo no serviço. Como eu, alguns anos atrás, eu trabalhei 5 anos num escritório de advocacia aqui na cidade onde eu resido. Naquele tempo tinha vamos dizer assim, hoje ela deve ser bem mais velha, não é mais moça. Naquela época ela era uma moça. E aquela ali, ela quis tomar o meu lugar, quis me destruir, né? E eu era uma pessoa mais nova, não estava entendendo que ela estava tendo dentro dela algum sentimento por mim que eu não entendia, mas ela também nunca falou. Eu só fui entender isso depois de muitos anos, irmãos, porque eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa maligna de praticar o mal para os outros. Então, quem não é maligno, ele não tem a intenção de planejar coisas para os outros. Então, ele demora um pouco mais a entender a maldade dos malignos. E a minha vida, ao longo da minha vida, sempre foi assim. Então, esta pessoa inventou uma mentira lá no meu emprego para o meu patrão, e ele acreditou, e ali eles me demitiram, né? Me tiraram do emprego, né? Mas eu sempre fui uma pessoa honesta, sempre fui honesto. Quando eu consegui aquele cargo dentro daquele emprego, havia um outro homem que era, digamos assim, o meu supervisor, vamos falar assim, porque eu era secretário lá, né? E eu era secretário desse supervisor e secretário dos donos da empresa. Então ali, meus irmãos, essa pessoa estava ali fazendo com que eu assinasse recibos que até então eu não entendia que eram recibos frios, como chamam, né? Que não tem valor. E quando eu fui entender isto, que eu comecei a entender, então eu procurei meu patrão, falei para ele e eu disse, olha, a assinatura é minha, eu estou fazendo isso e eu não sabia que eu estava sendo enganado por essa pessoa. Então, se o senhor quiser me despedir, o senhor pode me despedir, não tem problema. Eu sei que o senhor talvez não vá acreditar em mim. Eu tive que fazer isso, meus irmãos, porque esta coisa estava ficando cada vez pior. Não é que eu entregasse ele, mas estava prejudicando a minha pessoa. E eu tive que, ao mesmo tempo, entregar a mim mesmo, porque eu estava assinando uma coisa que ele dizia para mim assinar, e eu, como secretário, estava obedecendo ele. Ele era meu chefe, né? E eu tinha que fazer o que ele disse. Para mim estava tudo bem, achava que estava obedecendo a ordem de uma pessoa que trabalhava na empresa, era honesto e tal, e acabei descobrindo que o homem não era honesto, pegava dinheiro da empresa para ele com esses recibos, fazia clientes por fora e não comunicava os patrões da empresa. Se passava por advogado, ele era só supervisor, não era advogado, não tinha cargo de advogado, mentia para as pessoas que era advogado ali, que eu comecei a desconfiar dele. Até então que o meu patrão, ele viu a minha pureza, digamos assim, e viu que eu estava falando a verdade. E ele me deu um tempo, me orientou e disse, não, nós vamos tirar ele de lá e vamos colocar um outro no lugar dele. Então vejam, aí eles tiraram ele, mas demoraram muito para tirar ele, não demitiram ele, ainda deram uns 30 dias para ele. Nesses 30 dias, então, ele arrasou mais ainda com a firma, né? Ele se aproveitou que ele tinha sido demitido, né? E por um lado ele sabia que fui eu que falei a verdade, né? Mas ele não me fez nada. Mas ele sabia, ele ficou, na verdade, ele ficou envergonhado depois que ele viu que eu descobri também que ele estava me fazendo de bobo. E esses 30 dias ele roubou mais ainda a firma, né? Mas ele foi embora, né? Colocaram uma outra pessoa no lugar dele como supervisor. E esse supervisor, ele às vezes me via lendo a Bíblia por lá, quando eu não tinha nada para fazer, ou lendo alguma mensagem cristã, que naquela época até então eu estava quase começando digamos assim, a conhecer a mensagem do irmão Branham. Ainda não tinha conhecido, mas eu era evangélico já. Já tinha saído da denominação católica e ido para uma igreja evangélica. Então eu lia livrinhos, livretos, tal, como todo evangélico, né, faz, nos momentos que eu não tinha nada para fazer.
Quando eu tinha coisas para fazer durante o serviço, então eu fazia o serviço do escritório. Até que foi um tempo que aquele senhor lá, então ele via eu lendo a Bíblia e um dia ele disse assim para mim, ele disse, eu não gosto de ver você lendo essas coisas aí. Daí eu disse para ele, olha, eu nunca te ofereci nada, né, para você ler nem nada, também nunca falei nada, mas se você quer que eu pare, eu paro, eu não leio mais aqui no serviço, eu disse para ele. Ele era meu chefe, eu tinha que obedecer, né? Então vejam, irmãos, aí ele pegou e ele disse assim, você está fazendo uma coisa aí, você não sabe que Jesus Cristo foi o homossexual o homem mais homossexual que existiu na história? Nossa, irmãos, quando ele falou isso para mim, aquilo para mim foi um choque. É como se tivesse me dado uma facada dentro de mim. Realmente eu senti uma dor muito grande de ver uma pessoa incrédula falar aquilo. E eu me lembro que eu disse para ele, não, meu irmão não, eu não chamava ele de irmão, eu disse, não, amigo, eu não gostei do que você falou, não devia ter falado isso, mas tudo bem, se você crê que é assim, fique com a tua crença. Irmãos, não foi muito tempo aquele homem, logo que foi para casa no fim de semana, porque eu aqui na minha cidade e ele morava em outra cidade lá na capital, né, Porto Alegre, aqueles lados lá, Canoas, se não me engano até não era a capital. Toda sexta-feira ele ia para casa, voltava na segunda-feira, né, passava o fim de semana com a família. Nesse fim de semana, depois que ele falou isso, e quando ele voltou na segunda-feira, ele voltou triste. E quando ele voltou, ele me mostrou os pulsos assim, disse, olha o que aconteceu comigo, e fez assim para mim quando ele me enxergou no serviço. E estavam os pulsos deles marcados ali. Tinha uma marca ali como se tentasse ter dado um corte de faca nos pulsos dele. E ele tentou se matar, irmãos, porque ele havia chegado em casa e, se não me engano, ele me contou que pegou a mulher dele na cama com o vizinho dele. Até hoje eu não me lembro direito se foi com o vizinho dele ou com a vizinha dele, na cama deles. E aquilo para ele foi um choque, então foi um fim de semana horrível que ele teve. Depois disso, este homem foi decaindo, porque ele perdeu a família, ele ficou com um filho que ele tinha. Então ele ali foi decaindo, levou essa traição muito grande da mulher, até que um certo tempo, então, depois, ele saiu do serviço. Ele saiu do serviço, não quis mais trabalhar lá. Eu até não sei até hoje se ele foi demitido ou se ele mesmo que pediu para sair. Na época eu não soube, ficou uma coisa assim meio estranha para mim. Eles não me disseram toda a verdade, eu apenas continuei trabalhando lá. Então vejam, irmãos, e aí nesta época, então, o meu patrão me colocou eu como cabeça daquele escritório que eu trabalhava ali. E ali então eu veio trabalhar comigo uma moça, uma secretária. E esta secretária, quando veio trabalhar comigo, ficou um tempo, e aí depois daquele tempo, ela, que recebia visitas de um namorado, um suposto namorado dela na época, que eu não sei se era namorado, se não era uma coisa estranha, e a mãe dela, que visitava ela muito lá no escritório, né? Até que foi que fizeram um complô contra mim e inventaram mentiras de mim. Inventaram mentiras que até hoje eu não sei que mentiras são. Mas ao longo do tempo, Deus foi me revelando também, me dando sonhos e me mostrou que ela inventou que eu estava assediando e inventou esta mentira para que eu perdesse o meu emprego, para destruir com a minha vida. E ali, então, é claro, o meu patrão acreditou nela, começaram a me tratar diferente, até que eles me despediram, né? Mas isso, irmãos, eu sofri. Então vejam como que são as pessoas, meus irmãos. Nós sofremos traições ao longo da nossa vida, mas eu fui traído, mas nunca traí. Planejaram coisas contra mim para me destruir, mas eu nunca planejei mal contra ninguém. Então hoje eu vou vivendo, irmãos, ali daquela época, eu saí dali,
claro, totalmente triste, né? Caluniado, não sabia direito o que era na época as calúnias, ela virou todo mundo contra mim, até vizinhos meus de escritório que tinham por ali no prédio onde eu trabalhava, todos eles viraram contra mim, mas nenhum chegou a me dizer o motivo ou o que ela tinha inventado de mim, nenhum, até hoje nenhum deles me disse. Eu fui descobrir isso ao longo do tempo. E depois, algumas vezes que eu encontrei ela na rua, aí ela soltou alguma coisa para mim e ela disse na minha cara: eu quero ver você destruído. Enquanto eu não ver você destruído, eu não descanso. Ela disse isso na minha cara, irmãos. E aí ela disse: você hoje quer fazer aquilo comigo? Aí quando ela falou aquilo, que eu não vou dizer o que é, seria sexo, né, irmãos? Aí eu entendi a mentira que ela inventou de mim. Aí eu disse para ela, a única coisa que eu disse para ela nesse encontro que eu tive na rua, após alguns dias que eu fui demitido, eu disse para ela: então foi essa mentira que você inventou para destruir com a minha pessoa? Eu disse para ela: se você estava gostando de mim e eu não sabia, você poderia ter me falado, né? E a gente poderia ter conversado. Agora você fazer uma calúnia, tentar destruir uma pessoa como você quer, então você faça como você quiser. E nunca mais eu vi esta mulher na minha frente. Então, até agora há pouco tempo em que Deus começou a me revelar, me dar sonhos sobre ela, e encontrei ela 2 vezes na rua depois de muitos anos. Então isso foi um sinal para mim. Deus está me mostrando que chegou o tempo dela colher, irmãos, a lei do retorno sobre o que ela me fez, que é então uma traição. Tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, ou planejamos para outras pessoas, não importa o tempo que passar, nós colhemos. O que você faz, o que você planeja, no momento você pode até destruir a pessoa, ou pode planejar a morte de uma pessoa, pagar capangas, como já pagaram para matar a minha pessoa e também mais o falecido irmão Carlos Leonardo Turra. Hoje ele é falecido, mas pagaram capangas para matar eu e ele por simplesmente inveja. Irmãos, a palavra inveja, já conhecemos ela desde o tempo de Caim, não é mesmo? Então ali, por inveja, fizeram isso também. Lógico que eu sei, hoje eu sei quem foi, sei quem é e sei como a pessoa na minha frente finge. Finge. Ela sabe que eu sei que é ela, ele sabe que eu sei que é ele, mas ele se finge, e se finge de cristão, de verdadeiro cristão, fala na Bíblia e tal, mas eu não digo nada para ele, não digo que eu sei que é ele, até já disse há um tempo atrás, mas ele continua vivendo aí, fingindo ser cristão. Então, irmãos, vejam, Judas está por toda parte. Tem uma irmã também que me traiu há um tempo atrás, aí uns meses atrás, no ano passado, já faz mais de um ano, acho até. Essa aí também eu fiz o bem para ela e ela me retribuiu com a maldade, com a ingratidão, né? E aí um dia ela disse assim para mim, escrevendo no meu WhatsApp, chamando nós todos de cabritos aqui: não, pessoa, eu não chamo mais você de irmã, porque no momento em que você fez isso, você já não é mais minha irmã, você é uma que quis se fazer inimiga e já era inimiga, escondida, falsa, né? Falsa crente também. Mas eu digo para você, que provavelmente está ouvindo também a minha live, porque eu sei que você ouve a minha live escondida, como tem outros que ouvem também escondidos aí, né? Eu digo para você, pode ser que eu tenha pessoas que eu chamo de irmãos que são cabritos, mas uma coisa eu digo para você, eu não sou cabrito. Eu não. Eu sou ovelha escolhida do Senhor para fazer o meu trabalho. Agora, ele me manda almas, e estas almas podem vir qualquer tipo de alma, até mesmo cabritos, mas também vem ovelhas. Agora, a mensagem que eu prego, ela é uma mensagem que não é aceita por muitas pessoas. Não, eu sou a minoria, eu sou aquele rejeitado por Deus em todos os lugares. Desculpa, por Deus não. Rejeitado pelos homens,
né, ou por pastores e pessoas que me conhecem em todo lugar que eu vou, porque aquele que fala a verdade, meus irmãos, a verdade dos fatos, a verdade das coisas que nós vivemos, ele é rejeitado em todo lugar que ele vai. Nunca esqueçam disso. O diabo, o inferno está contra todo o ensinamento que fale da verdade. O próprio irmão Branham disse que o inferno está contra o ensinamento da mensagem de um homem só. Por quê? Porque a mensagem de um homem só é o que é a mensagem que leva à pregação do evangelho nos dias atuais. Sempre foi um homem só em cada tempo, em cada época em que os apóstolos viveram, ou os mensageiros das eras da igreja, né? Esta mensagem que eu prego, ela começou com Jesus Cristo. Ele era o homem só da hora, o mestre, e foi traído. E vejam, irmãos, o mestre que foi traído, que era o Senhor Jesus Cristo, ele teve uma trajetória, não foi de vitória. A vitória que ele teve foi algo que aconteceu no espiritual de uma rebelião que houve no céu, e Deus teve que se deixar ser morto aqui nesse mundo para vencer a Satanás e tomar de volta aquilo que Satanás roubou da humanidade quando ele então foi jogado aqui, perdendo a batalha no céu. Mas para nós humanos, e principalmente para os incrédulos que não enxergam a espiritualidade, que existe a espiritualidade, ou as outras dimensões, ou a dimensão onde habitam os anjos, arcanjos, serafins, e enfim, toda a criação de Deus, não é? Que existe antes de nós ainda, porque Deus criou essas coisas antes da nossa existência. Então depois ele criou o homem carne, que veio do pó da terra, que era Adão. Então vejam, irmãos, e pessoas que me ouvem, ali, Deus que criou todas estas coisas, Satanás veio neste mundo para destruir, foi jogado aqui. E todas as coisas que acontecem no mundo são por intermédio da maldade que veio de Satanás, não do nosso Deus. Então, Jesus Cristo deu a vida para ele na cruz, mas o que vocês veem naquilo? Vocês veem uma vitória? Aquele que é carnal nunca vai ver uma vitória, meus irmãos. Aquele que é semente da serpente, ou aquele que não entende nada do espiritual, que não acredita na espiritualidade, ou que por detrás desta carne que nós vivemos existe uma dimensão espiritual, onde a nossa alma, que sairá do nosso corpo carne, irá habitar futuramente, seja ela com Deus ou seja ela fora de Deus, nas regiões do inferno, não é? E no abismo. Então vejam, irmãos, que morte ele teve naquela cruz. Ele morreu, e se nós formos ver, ele se fez mártir por nós. Ele ali se fez mártir, mas aqueles que são contra ele, ou o anticristo, esse sistema do anticristo, eles dizem que ele não teve vitória nenhuma. Que vitória ele teve de morrer e de se deixar matar, e que mataram ele, e eles riem, zombam dos cristãos, porque ali o seu mestre, até naquele dia, riam dele, porque estava ali o rei dos judeus. Olha como ele terminou, aquele rei dos judeus, ali massacrado, humilhado, judiado e, por fim, morto naquela cruz. Aonde vocês veem vitória nisso? Tem como enxergar vitória disso? Não tem como enxergar vitória disso se você vê isso com os olhos carnais. Mas a vitória do todo crente vem dali, daquela morte, daquele mártir, e daquela vitória que ele obteve nas regiões da dimensão espiritual que nós não vemos. Ali estava Jesus Cristo, irmãos, vencendo a Satanás por nós, e tomando o nosso lugar, porque nós, roubados por Satanás, não teríamos condições de vencer aquilo. E ele então venceu por nós e sofreu todas as dores e passou todas as tentações que nós teríamos caído, já em uma só nós teríamos caído. Jesus foi tentado em tudo que você pode imaginar na sua mente, não caiu em nenhuma.
Eu não sei como ele suportou, porque realmente, irmãos, não é fácil de suportar as tentações da carne. Então, irmãos, já falei demais, né? Falei um pouco de traição. Então, quero que os irmãos saibam que até hoje eu sofro traição. Sofro traição porque quando se fala a verdade, se toma da palavra para falar a verdade, todo o inferno está movido contra nós. E o inferno que eu falo é Satanás e os anjos caídos que o apoiam. Então eles movem pessoas dele para agirem contra nós. E estas inventam mentiras de nós para denegrir a nossa imagem, destruir a nossa posição, né? E com certeza, neste exato momento que eu falo para vocês, tem pessoas rangendo os dentes que me odeiam por estar falando a verdade, falando coisas que os prejudicam em seus ministérios, porque a verdade prejudica aqueles que estão errados. E eles estão errados em seus ministérios, em muitas coisas, e que não querem acertar. E é este o motivo que na mensagem Espírito da Verdade, então, tem ali o cumprimento do parágrafo 44. Tem um ex-irmão meu, que coloca de vez em quando os parágrafos da mensagem Espírito da Verdade, do 42 ao 44. Eu estava lendo esses dias, irmãos, ele coloca um pedacinho do 42, lá vai, ele bota o 43 e o 44, ele não bota nada. Não escreve nada daquele 44, e essa vez parece que ele não colocou nem os números, 42, 43, nada, só escreveu ali. Ele está escondendo uma parte da verdade de vocês, meus irmãos. Por quê? Porque ele quer fundamentar as pregações dele no que ele crê. Então, se a pessoa vai fundamentando no que ele crê, o que acha que acontecerá com as almas? Nada, meus irmãos, as almas vão para o inferno junto com ele. Porque ele está pregando uma coisa em que ele está omitindo uma parte da verdade. E se está omitindo uma parte da verdade, é mais um pregador em vão, que leva almas para o inferno. Vamos ler aqui na Bíblia, irmãos, para começar a nossa pregação, que já começou e já falei até demais, né? Vamos ler aqui em Timóteo, em 1 Timóteo, o versículo 1 e o versículo 2, olha o que diz a palavra. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que está falando aqui, irmãos? Aqui Paulo está endereçando uma carta a Timóteo. Ele já começa no início dizendo: eu, apóstolo Paulo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Então vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo foi um homem que ele foi ungido e feito pastor e profeta e apóstolo pelo Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem fez ele. Nenhum discípulo que era apóstolo Pedro, ou os outros, o Filipe, o João, o Lucas, né, Mateus, todos eles, né, discípulos de Cristo e também apóstolos, irmãos, eles não colocaram as mãos sobre Paulo para o reconhecer como apóstolo. Ele está dizendo aqui: eu, apóstolo Paulo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então, vejam, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele foi feito apóstolo, o primeiro apóstolo aos gentios, de onde então foram fundadas as primeiras igrejas verdadeiras do Senhor Jesus Cristo no mundo. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, abençoa meus irmãos que vão ouvir esta live ou assistir, que possas tu entrar no coração deles e ajudar eles a entender a mensagem desta hora, deste dia e de agora, neste momento em que prego.
e abra seus entendimentos e seus corações para entender a palavra de Deus para esta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vou tentar ver aqui com vocês alguma coisinha sobre esta palavra, então, que começou com o apóstolo Paulo dizendo dele mesmo que ele era apóstolo escolhido por Deus, mandado de Deus para nós. Já imaginou chegar no fim da vida e descobrir o que tu seguia, aquilo que tu seguia, era tudo em vão? Os irmãos já imaginaram isto? Chegar no fim da vida de vocês, né? Nós mesmos, vamos dizer nós, né? Chegamos no fim e vamos ali ter a passagem nossa, né, para outra dimensão, a dimensão espiritual. Perdemos a nossa alma, ela sai do corpo e não, perdemos o corpo, a alma sai e vai lá para aquela dimensão espiritual. E ali a gente descobrir que nós pensávamos que íamos com Deus e acabamos nos encontrando no inferno com Satanás, no abismo. Então, com esse encontro, nós acabamos descobrindo o quê? Que tudo aquilo que nós seguimos enquanto estávamos vivos aqui, nesta dimensão da terra, nesta dimensão de carne, foi em vão. A religião que eu segui era em vão. Ser católico era em vão. Ser espírita era em vão. Ser do candomblé era em vão. Ser adventista era em vão. Ser assembleiano era em vão. Ser da Deus é amor era em vão. Ser de qualquer denominação, era tudo em vão. E descobrimos que tudo aquilo que nós seguia, os pastores que nós ouvia, os dízimos que nós dava, era tudo em vão. Estávamos no inferno. Não seria uma tristeza isso, irmãos? Todos nós, irmãos, nascemos pecadores. Todos nós pecamos. Você se acha melhor do que eu? Você nunca peca? Você nunca erra? Em nada na tua vida? Tu nunca errou? Irmãos, nós já nascemos em pecado, diz irmão Branham, porque viemos do sexo. E o sexo já é praticar o pecado. Então viemos do sexo do nosso pai com a nossa mãe, ou às vezes viemos do sexo de um homem com uma mulher que não era nem pai e a outra não era nem mãe. Poderia ser uma prostituta ali na vida. E teve um relacionamento com um homem que não era marido dela. E aquilo gerou uma criança no ventre dela, ali no útero dela. E nasceu aquela criança sem saber quem era o pai ou sem saber quem era a mãe. Por que não? Tem tantos órfãos aí no mundo vivendo também hoje em dia, não é, irmãos? Então, mas todos nós pecamos, irmãos. Não teve um ser humano que nasceu depois de Adão e Eva, até ali tiveram Abel, e Abel então foi morto por Caim, que era do maligno, e então Deus ali deu outro filho para Adão, né, e Eva, que é o Sete. E dali descende toda a descendência da semente de Deus, de Sete, vamos dizer assim. Mas a descendência da semente da serpente descende daquele ser serpente que veio da semente de Caim, que era do maligno. Então, sabemos nós que tem dois tipos de pessoas no mundo, meus irmãos. Então, hoje, a mensagem que eu estou pregando para vocês, nós poderíamos colocar um título, irmãos. Estão te conduzindo, mas você é quem escolheu. Estão te conduzindo, mas você é quem escolheu. Paulo, irmãos, foi o início após os apóstolos. Então, Cristo foi martirizado, morto, né? E depois, então, ressuscitou no terceiro dia, ficou ali um espaço de 40 dias com os discípulos, ali, os ensinando, né? Até que ele subiu aos céus. Desculpa, irmão, estou com um pouquinho de sono. E então foi elevado aos céus, numa nuvem que o cobriu.
né? E diz a palavra que enquanto o Senhor subia, ali era elevado, apareceram dois varões, ou podemos dizer anjos de Deus, que estavam ali, apareceram e falaram: varões galileus, por que estáis admirados de ver este que sobe ao céu? Pois da mesma maneira que o vestes ir, ele haverá de voltar, ou seja, vai descer do céu entre as nuvens. E isso nós sabemos que a mensagem cumpriu ali em 28 de fevereiro de 1963, irmãos, quando Cristo então veio naquela vinda, que é uma segunda vinda, mas é a vinda do entremeio, explicada por nós pela pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, e Cristo veio então nesta nuvem, formada por 7 anjos, em 28 de fevereiro de 1963. Então ele veio vestido de uma nuvem. Era Cristo, formando o rosto de Cristo. Então vejam, ali naquela nuvem foi revelado os mistérios para irmão Branham, porque irmão Branham, naquela época, quando apareceu esta nuvem, estava ali numa viagem de caça, caçando, e foi elevado para dentro desta nuvem pelo anjo forte que levou ele para cima. E ali ele teve os mistérios que João tinha visto em visão e tinha deixado escrito na Bíblia, em Apocalipse 10. E ali aqueles mistérios dos trovões que foram revelados, né, a irmão Branham. Aquelas vozes que João ouviu e não pôde escrevê-las porque foi proibido de escrever. Tudo isso em 28 de fevereiro. Então, Cristo veio uma segunda vinda. Mas foi a vinda do entremeio. Por que entremeio? Porque é entre a vinda, a segunda vinda mesmo, que ele vai vir arrebatar a sua igreja. Então ele veio nesse entremeio e revelou os mistérios que estavam escondidos para o irmão William Marion Branham, que foi o último mensageiro e profeta e mensageiro das 7 eras da igreja. Então vejam, tudo iniciou com Paulo. Paulo teve uma conversão e Deus o fez apóstolo. E ali Paulo fundou as primeiras igrejas. Ali iniciou a caminhada. Passaram-se o tempo, mataram os discípulos, né? Morreram os discípulos. O apóstolo Paulo também, ele foi decapitado, né? E assim, meus irmãos, passaram-se anos e a mensagem ficou ali, sendo trazida por uma falsa vinha, uma falsa igreja no mundo, né, que começou a pregar então aquelas coisas que eles diziam que era o evangelho, e as pessoas foram crendo naquela igreja, naquela falsa vinha, e foram crendo. Mas Deus ia levantando mensageiros ao longo do tempo. Ia se passando o tempo, então Deus enviava mensageiros, que são os 7 mensageiros, ou os 7 espíritos enviados a toda a terra, ou os 7 mensageiros também, né? Onde aqui nesta pirâmide temos Paulo na era de Éfeso, e aí então veio Irineu na era de, deixa eu ver aqui, Esmirna, Martim em Pérgamo, Columba em Tiatira, Lutero veio na era de Sardes. Lutero então foi um daqueles mais que dividiu a igreja romana em 2 partes ali, né? Quando começou a ficar conhecidos os luteranos. Então, depois disso, Lutero também faleceu, né? Partiu. E aí veio mais alguns mensageiros. Então, veio um que trouxe ali um reavivamento, Wesley, reconhecido ali após o irmão o Lutero. E então veio o 7º e último mensageiro para restaurar a nossa fé, que estava perdida durante aquele tempo das eras. Restaurar a nossa fé apostólica, nossos pais apóstolos, são os nossos pais na fé. O irmão William Marion Branham, que veio e cumpriu então Malaquias 4, 5 e 6, e restaurou a palavra para nós, e deixou ela restaurada, os mistérios revelados, porém não entendidos e não explicados. Eles foram explicados pelo irmão Branham, né? Mas ali as pessoas, os pastores que conheciam a mensagem aqui no Brasil, passavam tudo isso por alto.
Liam, mas estava velado aos seus olhos e não entendiam. Porque não era tempo deles entenderem ainda. Tudo tem um tempo. Irmão Branham, então, deixou profetizado na mensagem esta pregação que ele fez, chamada Espírito da Verdade. Então, nessa pregação, ele profetiza no parágrafo 42 ao 44 sobre que após ele partir viria um outro. E tem outras partes também que ele deixou profetizado, que viria outro após ele, né? E aí no 43 ele profetiza também que enquanto for escritura, fiquem com ela. Mas já no parágrafo 44, ele diz, se não for isto o quê? Se não for escritura, meus irmãos, virá outra porção agora, pois creio que estamos vivendo nos últimos dias. Esses últimos dias começou lá no irmão Branham, meus irmãos. Não começou com Paulo, ou com Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Não começou com eles. Não. Eles estavam ali pregando nas eras da igreja. Mas quando chegou o irmão Branham, então começou uma contagem no céu de os últimos dias. E nós estamos vivendo nestes últimos dias desde que o profeta mensageiro e sétimo anjo então começou a pregar. Dentro da mensagem do irmão Branham, então é revelado nesta mensagem Espírito da Verdade, da pessoa estranha ser um adicional dentro do ministério do irmão Branham para cumprir Apocalipse 10, do 8 ao 11, e profetizar a povos, nações e línguas toda a mensagem do irmão Branham, que o irmão Branham, então, ele pregou a mensagem dele. E esta mensagem foi por toda a Europa, pela África, alguns países ali, onde ele fazia as viagens deles. Porém, irmão Branham não foi a toda a terra. Não ele pessoalmente. A mensagem dele para o Brasil e nações vizinhas foi trazida pelo irmão Art Russell Martin e sua esposa Gloriane Halle Martin. Eles trouxeram a mensagem para o Brasil. Então, irmãos, vejam, a pregação que eu estou fazendo hoje é: estão te conduzindo, mas você quem escolheu. Veja, toda a mensagem iniciou com um homem só. Ela iniciou com Jesus Cristo pregando a mensagem dele, ensinando aos seus discípulos e dizendo o que eles deveriam fazer. E dando ali autoridades, que vocês expulsarão os demônios das pessoas e eles sairão, curarão as suas enfermidades e tal, né? Viria poder sobre eles quando recebessem o Espírito Santo, que era ele mesmo, né? Porque Deus é um só. Então vejam, irmãos, ali que veio a mensagem de um homem só através de Jesus. Jesus foi retirado através da morte no Gólgota, ressuscitou, subiu aos céus e ficou esta mensagem para que homens a pregassem. E veio através dos discípulos, que então foram feitos apóstolos. Aonde eles iam, apóstolos é aquilo que ele vai em outros lugares levar a mensagem, é um apóstolo. Agora, apóstolo reconhecido mesmo é quando ele vai de um continente a outro, ou um país, ou uma localidade a outra dentro daquele país. Entendem, irmãos? Então, apóstolo Paulo foi feito apóstolo aos gentios, nações fora de Israel. Pedro foi feito apóstolo, né, para os judeus na mesma época que Paulo. Pedro tinha uma divergência com Paulo. Mas vejam que Paulo foi escolhido o apóstolo da era, Pedro não. Pedro, a ele foi dado as chaves do reino de Deus. Mas Paulo foi escolhido mensageiro aos gentios e também da primeira era. Então Pedro, quando ele levava a mensagem, ele teve algumas dificuldades, porque ele queria pregar a mensagem de Cristo na cruz, ao mesmo tempo impor aos judeus aquelas mesmas coisas que eles continuavam fazendo, que eram os sacrifícios,
de animais, pombinhas e tal, essas coisas. Pedro não estava entendendo estas coisas porque ele ainda queria aplicar a lei judaica do Antigo Testamento em cima dessas coisas. E Paulo teve a revelação de Deus dizendo não, não é assim, Pedro, que tem que ser. Mas Paulo, aquilo para Paulo não fechava. Então vejam, irmãos, para Pedro, tiveram uma divergência. E como Pedro não conseguia entender e já estava dando uma discussão com Pedro e Paulo, Deus teve que intervir. Ele não ia deixar acontecer essa discussão entre Paulo e Pedro, porque os dois eram amados de Deus e escolhidos por Deus para levar a mensagem. Então, nesta hora, Deus teve que intervir e deu um sonho ao apóstolo Pedro. E aquele sonho, aquela visão que ele teve ali, neste sonho, que eu não vou falar o sonho, está na Bíblia, né? Este sonho que Pedro teve, Deus então explicou para ele que aquilo que Paulo pregava estava correto. E ele então saiu com o entendimento daquele sonho que ele tinha que pregar a mesma mensagem de Paulo, mesmo pregando aos judeus. Então, esta mesma mensagem de Paulo foi uma mensagem que abrangeu os gentios, porém ela também tinha que abranger os judeus através do apóstolo Pedro, que pregava a mesma coisa que Paulo, porque a Paulo foi dada a maior revelação. Então, por isto, ele ficou como apóstolo da era, a primeira era da igreja. Gentia, mas que também atingia a igreja dali judia, né, dos israelitas, a que Pedro pregava. Porque as mesmas doutrinas que o apóstolo Paulo então pregou aos gentios tinham que ser obedecidos também pelos judeus na época que Paulo pregava. Mas isso foi acontecendo desta maneira, até que os apóstolos então morreram, foram retirados, né? E todos sabemos que eles tiveram mortes ruins. Por quê? Porque eram perseguidos por pregar uma mensagem, uma verdade, que ali era contrária ao mundo dos filhos da semente da serpente. E quando acontece isso, que começa a ferir a semente da serpente, as serpentes do dia, né? Aqueles filhos da serpente, perseguem os verdadeiros filhos de Deus, tornam-se perseguidores. Então temos que ver, irmãos, que esta mensagem de Cristo no mundo tem uma linha imaginária, digamos assim, que ela iniciou com o Alfa Jesus Cristo, passou pelos apóstolos e ninguém podia sair dessas doutrinas. Porque há muitas divergências, meus irmãos, entre os irmãos da mensagem, que são os branamitas, porque não querem crer na mesma coisa. E uns querem crer num tipo de coisa e outros querem crer em outro tipo de coisa, mas não enxergam que não podem sair da fila, não podem sair desta linha que Deus colocou desde o início, e eles têm que se adequar a esta linha se quiserem ser salvos. Então, toda mensagem que vem tem que ser a mensagem de um homem só. E quem não crer neste homem do dia não tem salvação. Por mais bonito que ele pregue o evangelho, mais eloquente. Eu outro dia compartilhei no meu Facebook, irmãos, ali, um pastor falando muito bonito sobre o apóstolo Paulo e verdades. Tanto que eu compartilhei ele falando aquilo do apóstolo Paulo, está lá no meu Face. Falando com o apóstolo Paulo, falando de Paulo e tal. Está lá no meu Face, é só os irmãos verem lá. E ele fala com eloquência, verdades da palavra. Porém, meus irmãos, é um que não crê na linha, não crê nesta linha que Deus colocou desde o início. Ele pode falar muito bonito, pode falar uma verdade, tanto que eu compartilhei porque era verdade e é verdade o que ele diz. Então, se é verdade, podemos crer. Agora, podemos crer e ir atrás do que ele prega? Não podemos. Por quê? Porque ele está fora da linha. E todo aquele que está desviado desta linha, ou da fila, que o próprio irmão Branham teve uma visão
lá no céu, daquela fila que ele viu as irmãs, e parece que 2 estavam saindo da fila, e ele gritou, volte para a fila, volte para a fila. Se você não voltar para a fila, você vai perder a salvação. É isso que significa aquele sonho que o irmão Branham teve. E isso serve de exemplo para nós até o dia de hoje. Quem estiver fora da fila e não crer no mensageiro da hora, que está pregando para você, não irá ao arrebatamento e não terá salvação. Ele ficará junto com as virgens nécia da mensagem de Branham e junto com os incrédulos das denominações do mundo, passando pela grande tribulação. Esta pessoa que não crê desta maneira não tem como ser salva, porque nós temos vários exemplos disso na Bíblia. Vamos pegar Moisés. Moisés conduziu um povo, e ele era o líder daquele povo, e Deus trabalhava com ele como um homem só. Se alguém divergia de Moisés, era considerado uma pessoa desobediente, rebelde. Não podia divergir do Moisés, por mais que ele errasse alguma coisa. Tinha que se acatar às ordens de Moisés. E quando Moisés foi tirado, Deus colocou no seu lugar Josué. Tinha que se acatar às ordens de Josué. Olha o rei Davi. O rei Davi não era nada, era um pastor de ovelhas. Mas Deus tinha que tirar Saul daquele lugar, porque Saul foi escolhido pelos homens. E Deus deixou ele reinar durante um certo tempo, aquele tempo que ele reinou, porque foi escolhido e Deus honrou aquilo, mas nunca foi do agrado de Deus. Deus sempre vai procurar ungir alguém do agrado dele, da escolha dele, na época que ele quiser. Então, quando escolheram Saul, ele já estava planejando uma maneira de tirar Saul e colocar alguém que fosse escolhido dele, no lugar de Saul. Então, ali ele já falava com o profeta Samuel, até que mandou então Samuel ir até a casa daquele Jessé, que era o pai de Davi, e procurar um ali, que Deus sabia quem era. Então, irmãos, no tempo que nós temos que escolher um homem só, um rei só, quem mandava era Davi. Era o rei Saul, quem mandava era Saul. Saiu o rei Saul, quem mandava era Davi. Saiu Davi, quem mandava era Salomão. Salomão foi escolhido por Deus, mas teve um irmão de Salomão, o tal de Adonias, que queria tomar o lugar de Salomão, e Deus não se agradou disso. Hoje em dia tem um Adonias por aí querendo tomar o lugar daquele que Deus escolheu. Deus não vai se agradar disso. Vai dar um corridão neste Adonias da mesma maneira que deu um corridão em Adonias nos dias de Salomão. Ou vocês pensam que não? Irmãos, a lei do retorno, ela não perdoa ninguém. E nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos simplesmente que uma pessoa diz, eu sou crente da mensagem, eu sou cristão, eu sou cristã. E você crê que a pessoa é um cristão só porque ela fala que é crente, é cristão, então você acha que a pessoa é boazinha. Não, meus irmãos, a pessoa não é boazinha. Eu mesmo já fui traído por pessoas que se dizem aí cristãos, ingratos, e são traidores, e planejam o mal pelas costas, né? E falam entre eles pelo WhatsApp, pelo Messenger, tentando uma maneira de me destruir. Assim como fazem outros pastores que Deus já está me revelando, e já me revelou, que eles até contrataram um detetive, meus irmãos, para me vigiar, e tentar descobrir alguma maneira na minha vida de eu parar de pregar. Então eles querem denegrir a minha imagem com alguma coisa que esse detetive vai fazer. Meus irmãos, vocês podem dizer, você está louco? Não estou louco. Deus já me revelou que estão pagando dinheiro para um detetive tentar descobrir sujeiras na minha vida, para que eles possam dar um jeito de denegrir a minha imagem pelas verdades que eu estou dizendo. Eles não querem mais que eu continue falando. Estes mesmos pastores esquecem que Deus está vendo todas as coisas.
e que ele vai dar a lei do retorno para todos eles. Não pensem que não. E não tem como vencer. Podem atrapalhar um tempo, mas vencer a Deus, só um louco pode pensar assim. Então vós sois loucos de pensarem assim e estão gastando dinheiro em vão, totalmente em vão. Então vejam, irmãos, e também gastando saliva, língua em vão, tudo isso, conversas no WhatsApp em vão, tudo em vão. Vejam, irmãos. Então, continuando aqui. A mensagem iniciou com um homem só e ela termina com um homem só. Qual é o homem só da era? Irmão William Marion Branham, profeta. Ele era o homem só da era. E as denominações não enxergaram isso, não tiveram a visão de enxergar quem era William Marion Branham. É um falso profeta, é não sei o quê, e até hoje não aceitaram a mensagem que ele trouxe, mas não enxergaram que aquele homem era o escolhido de Deus para esta era, e era o último mensageiro da era, seguindo aquela linha imaginária, desde o início de Alfa até ele. Então quem não cresce na mensagem de William Branham naqueles dias que ele pregou, estava condenado. Eram almas em prisão, ouvindo a mensagem daquele homem, e não sabiam. E hoje ainda continuam sendo almas em prisão agora. Então vejam, irmãos, esta mensagem, ela tem que ir adiante, mas essa mensagem, ela é de Cristo. Ela é daquela linha que vem de Cristo. Então todas essas denominações que pregam hoje o Evangelho de Cristo, seja católicas, sejam evangélicas, sejam o que for. Irmãos, estão fora da árvore Cristo, porque Cristo é a árvore e ele tem seus ramos. Quem é os ramos de Cristo? Aqueles que estão seguindo a mensagem de um homem só, têm os seus tabernáculos, os seus pastores do dia, o quíntuplo do dia, pregando a mesma coisa que a árvore do dia está pregando. A mensagem do dia. Agora, temos que entender isto, irmãos, que se esses pastores não enxergarem isto e não terem esta visão, eles estão pregando o evangelho em vão, mesmo sendo pastores branhamitas, que falam bonito, conhecem a mensagem até melhor que eu, muito mais, de muitos mais anos, mas não têm a revelação de enxergarem que se não estão grudados na árvore de um homem só e na mensagem de um homem só, não tem salvação. Não há arrebatamento para eles, porque Deus escolhe sempre um homem só para levar a mensagem adiante. E esta mensagem que é levada adiante, após o irmão Branham, é levada pelos adicionais do irmão Branham, que ele mesmo profetizou que quando ele partisse, viria um outro, e esta foi a pessoa do estranho. A pessoa estranha que nós, então, consideramos o pastor Osmar Rodrigues Costa. Quem não cresce na mensagem do pastor Osmar Rodrigues Costa estaria fora daquela linha que Deus escolheu, porque ele foi colocado nesta linha para continuar a mensagem do irmão Branham aqui. E não importa quantos branhamitas ou pastores branhamitas estavam pregando no dia dele, Joaquim Gonçalves, que agora já foi retirado, ou os que eram de Joaquim Gonçalves, ou os que saíram lá de Goiânia, todos eles estão fora da linha. Esta tem que voltar para a fila, meu irmão. Porque todos temos que crer aquele homem que Deus escolhe no dia. Mesmo Joaquim Gonçalves tinha que crer no pastor Osmar Rodrigues Costa. Mas o que fizeram com ele? Ainda o rejeitaram. Ainda o expulsaram. Mas isso era plano de Deus, porque Deus estava limpando a sua igreja com isso. Deus estava ali fazendo uma limpa. Deus traz um adicional, traz a mensagem da hora, né, que foi a mensagem do ano 2000 para cá. Ele prega para fazer uma limpa. Quem crê nele vai sendo limpado. Quem não crê vai sendo tirado de lado. Porém, chegou o tempo de cumprir o parágrafo 44 da mesma mensagem, Espírito da Verdade. Então, quando o pastor Osmar foi tirado
Porque já não era mais escritura, irmãos. Algumas coisas que ele falou. Então essas coisas que ele falou que não era mais considerada escritura, ali deu a queda. E Deus então teve que recolhê-lo. Mas isso já era previsto na palavra. Tanto que está profetizado no parágrafo 44. Quando não for mais escritura, virá uma outra porção agora. Então vejam, irmãos, esta é a última porção agora. E cada porção tem um adicional. Então, houve 2 adicionais. É o que eu prego. Tem um aí pregando que só teve mais um após Branham. Ainda digo que está levando pessoas ao inferno, a todos que querem crer nele. Muito bem, é o ministério dele. É o ministério que Deus deu para ele. Porém, o ministério que Deus me deu, com o mandado de Deus, como deu o apóstolo Paulo, e o ministério que ele me deu ao chamar-me, foi para pregar a verdade que eu vi na mensagem provada pelo irmão Branham, que há 2 adicionais e 2 após Branham. E esses 2, um é a pessoa estranha, e o outro é a outra porção agora, que corrige aquelas coisas erradas que foram pregadas, porque há necessidade, cada vez que não vem o 100% da palavra, de ser corrigido para trazer de volta a ordem de todas as coisas. E tudo precisa ser colocado em ordem neste tempo do fim, para que as águias então se aglomerem em redor do corpo palavra Jesus Cristo. Este corpo palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, precisa das águias estarem todas ali. Através deste adicional e do mensageiro que prega este adicional. Quem não cria nas palavras do apóstolo Paulo estava perdido. Quem não seguia as doutrinas de Paulo estava perdido. Quem não seguia as doutrinas de cada mensageiro da era no dia dele estava perdido. Irineu, Martim, Lutero, Columba, todos eles, até chegar em Branham. Quem não ouviu irmão Branham no seu dia, se perdeu. E quem não ouviu os adicionais, a pessoa estranha no seu dia se perdeu. E quem não ouve agora a outra porção que corrige todas essas coisas para trazer na ordem, inclusive esta ordem é uma ordem mundial, é uma ordem única, de única fé. Como é que vai haver águias em torno de um corpo dividido? Não podem haver muitos corpos de Cristo. O corpo de Cristo é um só. A palavra de Deus é uma só. A árvore Cristo é um só, com vários ramos. Agora, estes ramos têm que estar grudados ou acoplado na árvore Cristo, corpo de Cristo, a mensagem da hora que está sendo pregada agora. A outra porção agora que corrige todas as coisas. Irmão José Branham, a mesma coisa. Se ele, que não teve esta revelação, que veio para o Brasil e veio através da pessoa estranha, foi ele que explicou para nós melhor sobre a mensagem de um homem só. Veio através da boca da pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa. Então temos que seguir essa explicação dele. Mesmo lá na América, ou nos países que seguem irmão José Branham, se não se adequarem, estão todos perdidos. Ele não foi escolhido para mensageiro desta era. E eu não estou pregando mensageiro adicional, né? Adicional desta hora. Não foi escolhido. Vejam bem. Não é porque a palavra diz que ele é um profeta agora que ele vai ser um profeta igual ao irmão Branham. Porque se ele for um profeta igual ao irmão Branham, ele tem que fazer coisas até maiores do que o irmão Branham fez. Onde estão? Onde estão essas coisas maiores que ele fez? Não pode haver profeta maior que o irmão Branham, porque o irmão Branham é o único profeta da era maior. Ele fez coisas maiores que Jesus Cristo, como Jesus Cristo disse, coisas maiores do que eu fiz farão. Porque o profeta irmão Branham até criar, criou. Jesus Cristo, ele apenas multiplicou. Mas irmão Branham, do nada, fez surgir coisas. Então vejam, nesta era não haverá ninguém maior que irmão Branham. Nem mesmo adicional, Osmar Rodrigues Costa. Osmar Rodrigues Costa apenas profetizou a mensagem para que ela siga adiante, a mesma mensagem de Branham, sem tirar, sem nem pôr, sem acrescentar,
sem diminuir. E a mesma coisa, a outra porção agora continua. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Agora aquilo que Deus cortou fora, está cortado fora. Quando Moisés foi tirado fora, acabou o ministério de Moisés. Começou o ministério de Josué, conduzindo o povo adiante naquilo que Moisés então já não pôde mais fazer. Então agora era Josué que levava o povo, sempre respeitando o que Moisés ensinou. Porém, era Josué que levava o povo. Vocês têm que compreender essas coisas, meus irmãos. Se vocês não abrirem os vossos entendimentos, não vai adiantar nada. Não adianta ficarem divididos, divergindo uns dos outros e brigando uns com os outros e querendo um ser maior que o outro na mensagem, porque eu entendo mais de Branham do que você. Ah, porque eu cito mais Branham do que não sei o quê. Irmãos, a mensagem de Branham está na internet para que todos que creem em Branham vejam a mensagem de Branham, curtam os vídeos de Branham, assistam os vídeos de Branham, todos, sejam de quais forem denominações branhamitas, todos. Estão lá disponíveis no YouTube, as mensagens que o irmão José Branham também traduz, estão lá disponíveis ali no Busca de Goiânia, todas, é para todos, independente de denominações, é para todos nós. Para todos nós termos este regozijo de sermos iguais nisso. Porém, estão divididos porque um quer ser maior que o outro. E é por isso que Deus envia sempre um homem só. Vocês têm que parar, irmãos, de serem orgulhosos. Ah, porque a minha denominação é maior, tem mais membros. Pior ainda, quanto mais membros você tem, mais você tem que mostrar serviço a Deus, mostrando humildade. Agora, se você mostra orgulho, nem no reino de Cristo você está. Aquele lava-pés que você faz não serve para nada. O lava-pés é um sentido que Deus deixou para nós mostrar humildade. Então vejam, irmãos, aqui, vamos ler um pouquinho sobre o irmão Branham, sobre essas coisas que eu expliquei, para ver se o irmão Branham fala também a mesma coisa para nós. Eu tenho aqui a mensagem, o anjo de Deus, onde o irmão Branham está falando aqui para nós. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui nesse Busca de Goiânia. Esta mensagem que eu separei, o anjo de Deus, aqui, deixa eu ver aqui, foi pregado em 20 de julho de 1951. Eu vou ler aqui do parágrafo 14 ao 51, o que o irmão Branham está falando para nós aqui. Então ele diz o seguinte aqui, irmãos. Eu gostaria esta noite que todos tentassem entender de perto o anjo do Senhor e a sua grande missão e trabalho aqui na terra. E por que algum ser humano, pobre, sem instrução e assim por diante, está declarando isto? Não olhe para o homem, olhe para Deus. Se um homem corresse aqui hoje à noite com um telegrama ou uma ordem de pagamento para você de 100 milhões de dólares, você não se importaria se ele estivesse vestido de farrapos, se ele fosse de cor, amarelo, quem ele fosse. É a mensagem que ele traz. Alguém disse outro dia, eu desci a sua reunião outra noite. Você não é o pregador que está realizando esta reunião aqui? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, você só tem um grupo comum de pessoas? Eu disse, sim, senhor, esse é o tipo que ouve a Deus. Eu disse, está escrito no livro de Lucas que as pessoas comuns o ouviam de bom grado. E isso não mudou. Aqueles que em tesouro estão aqui na terra, buscam as coisas terrenas. Mas aqueles que se entesouram no céu, é ali que está o coração deles. Eles buscam de onde Jesus virá para levá-los até lá. Muitas vezes as pessoas têm tanta pressa em sua cura. Se Deus pronuncia algo, você creia nisso. O que quer que ele diga, você tem direito a isso. Ouça-os vindo de diferentes reuniões testificando. Simplesmente segure no que é dito a você. E lembre-se, como eu disse nesta noite, me sinto muito pequeno para ficar aqui e falar sobre a Escritura. Eu sou apenas um bebê na palavra, fui convertido na Igreja Batista e acabei de sair da Igreja Batista. Eu não pertenço a nenhuma igreja agora, para reunir a família de Deus, não representando nenhuma igreja, mas somente a única igreja,
E essa é a única igreja verdadeira, o corpo de Jesus Cristo. Vejam, o irmão Branham que está falando isto para nós, irmãos, aqui nestas palavras. Quando veio pela primeira vez, para mim, muitas diferentes das organizações, o povo batista nunca me expulsou. A única maneira de ser expulso de uma conferência batista é viver imoralmente, não a sua doutrina. É uma vida imoral, mas eles não creem em cura divina e dons. Eles disseram, não funciona, mas agora eles veem isso. Então eu disse, certamente haveria alguém, se Deus tivesse enviado isto, haveria alguém que estaria pronto para recebê-lo. Eu não sabia nada sobre vocês, então eu não tinha senão alguns amigos. Eu sempre fui mais ou menos. Como a expressão seria ovelha negra. Mas agradeço a Deus, tentando viver para Ele e fazer o que é certo. Ele me deu 1 milhão de amigos agora. Ele lhe dará o desejo do seu coração. Quando eu entrei na igreja, ou melhor, entrei entre vocês, e recebi o batismo do Espírito pela primeira vez na minha vida, eu me senti em casa. Nunca me senti como se estivesse com pessoas que me amavam e me entendiam. Eu sempre fui considerado outra coisa, talvez um neurótico, mas estou feliz por estar em casa hoje à noite com o povo de Deus. E entenda agora, o anjo de Deus, às vezes, quando uma bênção é pronunciada sobre você, pode ser que ele não chegue a você naquele momento, simplesmente pode que não seja uma cura instantânea, mas como você crê, a sua fé te fará ação. Algumas pessoas têm fé espontânea, muita fé, muito profunda. Isso é um milagre. Alguns deles têm fé quase profunda, vai demorar um pouco. Alguns têm fé do tamanho da semente de mostarda, muito pouca. Mas simplesmente fique com isso. Isso te trará para fora. Isso vai se materializar. Quando Deus falou, o barro que te sobrepunha naquela noite, aquela era a palavra de Deus. Deus apenas disse, haja, e sua palavra se materializou. Isso é verdade? Onde ele conseguiu o barro se não existia? Ele apenas falou e a palavra materializada de Deus que formou a terra em que você estava se estabeleceu. Ó, que maravilha, como o passado se descobriu. É pela fé que nós cremos nele. Deus creu em sua própria palavra e formou o mundo, se tivéssemos tempo para entrar nestas coisas. Agora, isto eu quero dizer que, embora Deus envie seus mensageiros, anjos, sobre a virtude novamente, você notou no poço de Betesda, quando aquele anjo descia, a primeira pessoa que entrava com fé era curada. O anjo a cercava por completo e saía do poço. Você vê como isso é? Agora você consegue entender? Alguém disse, eu não vejo porque se um Espírito Santo colocasse o irmão Branham sobre aquela condição, ele não teria força suficiente para permanecer ali e orar por todo o grupo. Veja, é mal entendido, querido cristão. Eu não posso explicar. Você simplesmente tem que aceitar a minha palavra. É só isso. Vem? Agora, às vezes nas Escrituras eu posso não saber muito sobre palavra. Eu não conheço o livro, mas conheço o autor. Eu o amo e tenho certeza de que ele não vai deixar sair do caminho. Quando digo isso, sei que estou certo, que toda pessoa aqui já está curada, cada um de vocês. A única coisa que posso fazer, ou Deus pode fazer, qualquer um pode fazer, é trazer sua fé para crer nisso. Se há algum ministro, qualquer pessoa aqui que pode fazer alguma coisa para ajudar alguém a crer, é o que você deve fazer. E Deus, em seu amor soberano, enviou este dom para manifestar-te diante de você, para que você saiba que ele nunca ficou morto lá atrás, ele ressuscitou novamente. E ele é o Cristo ressuscitado conosco esta noite, seu mesmo poder, sua mesma manifestação. Embora você não o veja, ainda assim você sabe que ele está aqui. Você o vê na forma do Espírito trabalhando. Judas disse, ou Tomé, melhor dizendo, ele disse, se eu puder tocar em seu lado e tocar em suas mãos, crerei nele. Esse era Tomé falando. Ele disse, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Ele não pode se materializar ante vocês esta noite, mas ele está aqui.
E toda a palavra de Deus é uma semente e se materializará se você crer. Apenas aceite-a em seu coração. Creia e isso acontecerá. Agora, às vezes, talvez, se você recebeu a oração, você ouve o anjo do Senhor falar e dizer: assim diz o Senhor. Você ficará bem. Não duvide disso. Lembre-se, é um maligno ou câncer ou crescimento em cerca de 72 horas você ficará bem doente. O irmão Baxter provavelmente explicou tudo isso, que ele faz em uma reunião, dizendo a você o que é tudo isso, porque sem isso você certamente sentirá falta da sua cura. Você não vai entender como fazer isso. Se você não sabe como abordar isso, você certamente ficará fora. Então, é para isso que servem as reuniões da tarde e assim por diante. É para explicar isto. O irmão Baxter o faz porque eu não tenho tempo. E se eu entro assim, então às vezes isso tira o espírito de mim e eu levo um bom tempo para reavê-lo. Agora, quantos sabem, já leram no livro sobre os anjos que ministraram as pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Todos nós, às vezes, quando uma bênção é pronunciada, ela é pronunciada sobre você. Isso tem que acontecer. Somos os únicos com pressa. Deus nunca está com pressa. Ele deixou jovens hebreus entrarem diretamente na fornalha ardente antes de fazer qualquer coisa a respeito. Ele apenas se pôs lá no céu e os observou até eles entrarem. Só um pouquinho. Às vezes, no parágrafo 23 agora, às vezes eles não podem chegar até você como eles desejam. Quantos se lembram? Quando Daniel, o anjo, veio até ele e disse, 21 dias ele resistiu. Você se lembra disso? Daniel orou, mas o anjo disse que ele teve problemas e não pôde alcançá-lo por 21 dias depois de ter feito a oração. Portanto, não tenha pressa, apenas creia, tenha fé. E se você aceitar a Jesus esta noite como seu curador, tenha fé. Tem que acontecer. Vamos ver aqui um pouquinho mais adiante. Aqui agora, irmãos, no parágrafo 33 em diante da mesma mensagem, ele diz: naquela noite no culto foi um culto maravilhoso. Aqueles lâmpadas e coisas estavam chegando, sendo curados, centenas, nunca chegavam à fila de oração. Eles entravam no auditório, ficavam lá atrás, e você via muletas e bengalas voando, eles jogavam suas macas que os estava carregando. Eles só queriam ver isso feito, isso é tudo que eles sabiam, que Deus estava lá. Porque não podemos fazer isso? Por que não podemos ter essa fé simples? Se não estivéssemos tentando imaginar as coisas, isso aconteceria da mesma maneira. Vem, Deus não respeita a pessoa, Ele só respeita a fé. Vem, Deus não tem cura sobre os méritos de sua salvação, Ele cura sobre os méritos da sua fé. Vem. Aqui agora outro parágrafo, irmãos. Então, o irmão Brando está falando de várias curas aqui, dando exemplos, né? No parágrafo 40 ele diz: agora, não sabendo o que era naquele momento, aquela era a mesma posição em que esses dois meninos caíram. Um foi atingido dessa maneira para o norte, foi atropelado e esmagado sobre o carro. Um outro para-choque bateu quando o carro virou, isso jogou o garoto contra a árvore. Eu olhei para aquilo e aqui à esquerda estava ufa, 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 e aquele estava deitado. Ele disse isso, disse, o que seu irmão lhe deu? E eu disse, 2 pedaços de doce, Senhor. Ele disse, coma-os. E eu peguei um e coloquei na boca, comecei a comer. Tinha um gosto maravilhoso, engoli. Quando engoli, algo aconteceu. E aquele que estava deitado ao norte daquele jeito ficou em pé. E este outro continuava, ufa, ufa. Ele disse, coma o outro. E eu peguei, e foi a coisa mais horrível que eu coloquei na minha boca. Eu tirei isso assim. Ele disse, como aquilo ou este menino vai morrer. Eu o coloquei de volta na minha boca e comecei a mastigá-lo bem rápido, engoli tudo.
E assim que engoli isto foi ufa. Ambos se levantaram assim, e ele olhou para mim assim, inclinou a cabeça, e aquele redemoinho de luz se foi. Ele não estava mais no quarto. Toda semente, no 47, produzirá a sua espécie, está certo? O trigo trará um trigo, cevada trará cevada, o milho trará milho, isso está certo. Bem, Jesus disse que a palavra de Deus era uma semente, isso está certo. Agora, Marcos 11:24 é uma semente, então Jesus disse, tudo o que você deseja, quando você orar, creia que você o receberá, e você o terá. Creia agora, você recebe, presente, no futuro será dado a você. O que quer que você desejar, se você orar, creia e o receberá. Regue-o, creia, vai acontecer, Deus está sob obrigação. Não está ele? Deus está sob obrigação. Tudo bem, 50, vamos começar apenas uns números mais adiante aqui, e ver quantos podemos obter. De quem foi esse número, quero dizer? Nós temos muitos em pé lá. Alguém olha em volta para as pessoas e vejam... Aqui está um homem assentado, eu vejo que ele tem um cartão de oração no bolso, verifique e veja qual é o número dele. Lá, Senhor, puder, 78, tudo bem. Apenas tenha bom ânimo agora, irmão, tenha fé, creia que em Deus. Tá. Agora no 49 ele diz, tudo bem, você tem esse espaço para mais alguns, tudo bem, vamos até o 65, então se você tiver mais espaço, tudo bem. Então, se conseguirmos mais, então, às vezes, eles começam a passar com muita fé o que dizem. Agora, quantos lá fora não têm cartões de oração e querem receber oração e querem que os cure? Eu vejo plenamente no fundo, lá atrás, tudo bem. E então, aqui ele diz do 50, parágrafo 50, ele disse, como foi dado a Moisés 2 sinais para vindicar seu ministério, assim você receberá 2 sinais. Um, você segurará a mão deles, você saberá, dirá a eles o que está errado. Não será você falando, mas o anjo falando através de mim. Vem, ele disse com o seguinte, você lhes dirá os próprios segredos de seus corações. E o primeiro, quantos se lembram quando eu não podia saber nada antes de pegar a minha mão? E quantos aqui se lembram daqueles dias do início do ministério? Você se lembram de mim dizendo isso? Que você vê agora viria a acontecer, correto? Levantem suas mãos se era assim. Que eu disse que ia acontecer, foi assim, a Bíblia diz, se houver um espiritual, um profeta, e o que ele disser acontecer, então creia nele, está certo? Bem, eu estou com isso, mas se isso não acontecer, não creia, essas coisas nascem, a gente nasce para fazer isso. E agora, amigos, vocês creem em mim? Então ouçam o que estou lhes dizendo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, curou cada um de vocês no Calvário, nem eu ou nenhum outro homem pode fazer nada a respeito, se não apontar para você a Jesus Cristo. O sacrifício de Deus que foi ferido por suas transgressões, ferido por suas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu falo a verdade. Está certo em Cristo? Não cura, apenas mostra e vê visões. É um mensageiro enviado por Deus. Quantos entendem agora? Sua cura já está completa se você apenas crer nela. Então aqui o irmão Branham fala de suas curas, nestes parágrafos aqui. Mas o que é importante para nós não é as curas, mas sim a mensagem. Então agora aqui, irmãos, no parágrafo, em perguntas e respostas, vamos ver aqui, número 7. Deixa eu ver aqui. Aqui, irmãos, tem pessoas cantando no fundo aí, estão fazendo folia, né? Mas não se atentem a isso, eu não sei se sai na gravação. Perguntas e respostas número 7. Pregado em 19/12/1950... Não, desculpa. É 59. No parágrafo 124... o irmão Branham diz o seguinte: eu simplesmente lhes darei uma pequena noção do que, se eu tivesse que pastorear esta igreja que está vindo. Se Deus me chamasse para pastoreá-la aqui, está a maneira que eu dirigiria. Eu tentaria encontrar cada pessoa ali que tivesse um dom, e eu faria com que estas pessoas se reunissem mais ou menos uma hora antes que os serviços começassem.
em um cômodo, só para eles. Deixava-os ali em espírito. E a primeira coisa, você sabe, um desce e ele tem o dom de falar em línguas, e ele fala em línguas, e todo mundo permanece calado, e então um levanta e interpreta o que ele diz. Agora, antes que aquilo possa ser entregue à igreja, a Bíblia diz que isso tem que ser julgado entre 2 ou 3 testemunhas. Agora, aquele é um homem, o qual tem discernimento de espírito, porque muitas vezes poderes malignos entram ali. Paulo falou disso. Mas então o poder de Deus está ali também. Mostra-me uma congregação onde o diabo não vem. Mostra-me onde os filhos de Deus estão reunidos e que Satanás não esteja no meio deles. É tudo, então não franzam suas sobrancelhas com isto. Vem, Satanás está em todos os lugares. Agora aqui estamos, alguém fala em línguas. Agora, há 3 assentados lá que têm o espírito de discernimento. E um que fala em línguas e entrega a mensagem. Agora, não pode ser citações da Escritura, porque Deus não usa repetições em vão, e Ele nos disse para não fazê-lo. Vem? Então não é aquilo, é uma mensagem para a igreja. Até aqui tivemos 2 coisas neste reavivamento. Observe o que cada um deles eram perfeitos, bem em cima do ponto. Vem? Movendo, um homem levantou, falou em línguas e deu a interpretação. E moveu-se por ali e vindicou aquela mensagem que acabou de ser entregue. E o outro levantou outra noite e disse, sob inspiração da profecia, e disse algo não sabendo o que ele estava dizendo. E então, no final, ele falou, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Logo algo rapidamente me apanhou e disse, de outro modo, bendito é aquele que crê que isto tem vindo do Senhor. Vem, então o Espírito Santo caiu no edifício ontem à noite. Vem, isto é para edificação. Eu estava lá de pé tentando dizer às pessoas que elas devem receber o Espírito Santo, e o diabo vinha no meio do povo dizendo, não ouçam, fiquem quietos. A minha irmã disse, Bill, eu estava tão alegre quando você estava pregando, senti como se eu pudesse levantar e pular pela parede. E eu disse, levante e pule, isto é tudo. E ela disse, mas quando você continuou fazendo aquilo e disse, as pessoas começaram a gritar. Disse, então eu simplesmente senti como se eu fosse algo velho, um nada. Eu disse, isso é o disto, isto é Satanás. Quando ele veio para fazer aquilo, eu disse, você deveria ter levantado de qualquer maneira. Nós somos sacerdotes de Deus, fazendo sacrifícios espirituais. Sacrifícios, os frutos de nossos lábios, dando louvores ao seu nome. Vem? Agora, aqui está o que aconteceu. Então o Espírito Santo quebrantou, porque aquilo era simplesmente 3 pontinhos. Bendito é aquele que creu. 2, 3 noites diretas eu tentei colocar aquilo lá dentro. E então o Espírito Santo falou e disse, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eu disse outra vez, bendito é aquele que crê em que o Senhor tem vindo nisto. Vê você? E tenho simplesmente falado nisto. O Espírito Santo é Deus, Ele mesmo em você. Vem? E eles apanharam isto. Vem? E então o Espírito Santo caiu no meio das pessoas. Vem? Ela edifica a profecia. Agora, há uma diferença entre a profecia e o profeta. A profecia vai de um para o outro, mas um profeta é nascido desde o berço um profeta. Eles têm o assim diz o Senhor, ninguém os julga. Você não os vê antes de Isaías ou Jeremias, nenhum daqueles profetas, porque eles tinham o assim diz o Senhor, mas um espírito de profecia no meio do povo. Você tem que observar aquilo, porque Satanás entrará ali. Vem, mas isto deve ser julgado. Agora nós teremos um reavivamento. Observe isto atentamente agora, vocês ministros, estamos preparando um reavivamento. Ou talvez estamos simplesmente tendo um serviço normal de igreja. A igreja está em fogo. Ela deve estar o tempo todo. Bem, talvez temos 5 ou 6 pessoas que têm dons. Um fala em línguas, 2 em 3 falam em línguas, 4 ou 5 em línguas, tem o dom de línguas, falando em línguas desconhecidas. 2 ou 3 deles podem interpretar. Talvez haja 2 ou 3 deles que tenham dons de sabedoria. Todos se encontram, aquelas pessoas.
Aqueles dons são dados não para brincar com eles, não para dizer glória a Deus, eu falo em línguas, aleluias. Você está degradando a si próprio. Eles te são dados para você trabalhar com eles, e a sua parte na igreja deve vir antes que o serviço principal comece, porque os incultos estarão no vosso meio. Então você entra para um quarto, sentados ali, vocês, pessoas juntas, porque vocês são os obreiros, os co-obreiros no Evangelho. Então vocês se assentam ali, Senhor, há alguma coisa que tu queres que nós saibamos nesta noite? Fala conosco, ó Pai Celestial, oferecendo orações, súplicas, cantando hinos, e o Espírito vem diretamente e cai em alguém, fala em línguas, um levanta a voz, diz, assim diz o Senhor, o que é isto? Ouçam, vai e diga ao irmão Jones para mudar aquele lugar onde ele está vivendo, porque amanhã à tarde haverá um ciclone que varrerá aquele lugar e aquilo levará a sua casa. Apanhe os seus bens e vá embora. Então, aquilo soa bem, mas espere um momento. Tem que haver 3 homens ali que tenham espírito de discernimento. E um deles diz, foi do Senhor. O outro diz, isso foi do Senhor. Então, isso já é 2 contra 3, ou 2 ou 3 testemunhas. Está bem. Eles escrevem aquilo em um pedaço de papel e o que o Espírito diz está bem. Eles voltam a orar agradecendo ao Senhor. Após algum tempo, assim diz o Senhor, nesta noite, vindo da cidade de Nova York, haverá uma mulher. Ela estará em uma maca. Ela terá um lenço verde ao redor de sua cabeça. Ela está morrendo de câncer. O que ele fez estar desta maneira? O Senhor guarda contra ela. Certa vez ela roubou dinheiro da sua igreja quando ela tinha 16 anos de idade. Diga ao irmão Branham para lhe dizer estas coisas, assim diz o Senhor. Se ela aceitar aquilo, ela será curada. Espere um minuto, isto soa muito bom, mas espere um minuto. Você que está discernindo, você vai colocar o seu nome neste papel? Você vai colocar o seu nome, isto foi do Senhor, um diz isto foi do Senhor. Então, você escreve aquilo, assim diz o Senhor, nesta noite haverá uma mulher aqui, assim, assim, assim. E o que tem o discernimento de espírito, 2 ou 3, assinam os seus nomes naquilo. Todas estas mensagens são dadas. Está bem? Então, após algum tempo, eles começam a ouvir o sino tocar. A igreja está reunida. Então, eles trazem essas mensagens e as colocam aqui no púlpito, bem aqui, onde elas têm que estar. Eu estou fora em algum lugar estudando, orando. Depois de algum tempo, após os hinos, eu entro. A igreja está toda em ordem, as pessoas vindo, assentando, meditando, orando. Isto é o que vocês têm que fazer. Não chega à igreja a conversar um com o outro, vir à igreja e conversar com Deus. Tem o seu companheirismo lá fora. Vem, estamos tendo companheirismo com Deus agora. E entramos aqui conversando, quando tudo está quieto, reverente. O Espírito movendo, a pianista vem para o piano uns 5 minutos antes que a parte dos cânticos comece. E começa bem suave, lá na cruz, onde meu Salvador morreu. Lá clamei para limpar os pecados. Outro hino bom. Bem suave, isso traz a presença do Espírito Santo na reunião. Vem! As pessoas estão assentadas lá, algumas delas estão realmente, começam a chorar, e vêm até o altar, arrependem-se mesmo antes do culto começar. O Espírito Santo está ali, vem, a igreja está em dores de parto. Os cristãos estão orando, eles têm as suas posições, eles não estão assentados, mascando chicletes. Ei, menina, me empresta o seu batom. Você sabe, eu preciso, você sabe, outro dia quando eu estava lá embaixo fazendo compras, vou te contar, quase que eu pisei nos meus dedos. Eu nunca havia visto. O que você acha disto? Ó, misericórdia! E chamar isto de casa de Deus, pois é uma desgraça. O corpo de Cristo está se ajuntando. Ali nós nos estabelecemos. O homem que está sentado perto diz, você sabe quando estávamos lá, e este fulano de tal, e fulano, isto não tem importância lá fora, mas aqui dentro é a casa de Deus. Então, em oração, tome os seus lugares. Eu estou falando agora, não para suas igrejas, irmãos. Eu não sei o que vocês fazem, eu estou falando para este tabernáculo, eu estou falando com a minha casa. Vem, isto é correto. Agora, quando você entra assim, então a primeira coisa que você sabe, o pastor está em seu lugar. Ele está bem disposto, ele não tem que estar respondendo isto, aquilo, outro. Ele está saindo diretamente do orvalho ministério, ele está sob o poder do Espírito Santo. Ele anda mais onde as línguas de fogo estão juntas, é quase uma coluna agora. Ela está se movendo, ele sai aqui fora, apanha isto, uma mensagem da igreja, assim diz o Senhor, para o irmão Jones mudar de sua casa. Amanhã à tarde, às 2 horas, um ciclone varrerá sua propriedade.
apanha suas coisas e vai embora. O irmão Jones recebe aqui, está bem, aquilo está registrado. Assim diz o Senhor, haverá uma mulher com o nome tal que virá aqui nesta noite. Ela fez isto e aquilo, eu acabei de dizer assim, está bem, aquilo está colocado. Ele já tem as suas posições agora na igreja, está certo? Então ele toma a mensagem e a primeira coisa que você sabe, ele começa a pregar. Nada para interrompê-lo. Aquilo já tomou lugar. Agora vamos em frente. Nós pregamos a mensagem. Então, irmãos, eu termino aqui essas explicações do irmão Branham com o próprio irmão Branham dizendo: nós pregamos a mensagem. Então, de todas essas curas que o irmão Branham fez, e todas essas coisas que ele diz que são a ordem da igreja, né? Isso é uma ordem da igreja na hora dos cultos, e o que sobrepõe tudo isto é sempre a mensagem. Agora, esta mensagem tem que ser pregada, como eu estava falando, meus irmãos, de uma linha em que ela vem lá do início. E aqueles que estão separados desta linha, fora desta linha, eles não têm nada a ver com a mensagem de Cristo da hora e do dia. Não. Eles têm a ver com suas mensagens particulares dos seus tabernáculos ali ou das suas congregações. Porém, estão todos no corpo? Não estão unidos no corpo, meu irmão e minha irmã. Quem estará unido no corpo são as águias. E estas águias são a esposa, e elas estarão no corpo de Cristo. E hoje, estas águias estão unidas em uma mensagem que venha desde lá do início e através de um homem só? Vejam bem, irmãos, a minha pregação hoje é: estão te conduzindo, mas você é quem escolheu. Você é quem escolheu o pastor que você está. Você é quem escolheu o lugar que você está. Você escolheu estar na católica? Você escolheu estar no candomblé? Você escolheu estar ali no espiritismo? Você escolheu estar na sua denominação evangélica? Qualquer uma delas. Mas você escolheu estar na mensagem da hora deste dia, sabendo que a mensagem da hora é a que salva e é a única verdade mundial da hora que leva você ao rapto, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Você escolheu fazer parte desta mensagem que começou ali no ministério de William Marion Branham e continuou com os seus adicionais, Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha. E ali o adicional da outra porção agora que vem após a pessoa estranha e que corrige, ali colocando tudo em ordem e no lugar para o arrebatamento? Vejam, irmãos, que tudo tem que ser posto em ordem, inclusive lá na América. Se eles não se colocarem em ordem com a mensagem mundial desta hora e com aquele que Deus escolheu para trazer a mensagem que vem e restaura e coloca no lugar todas as coisas, você não é nada para Deus. Você pode estar pregando bonito na tua igreja, mas está conduzindo o teu povo para onde? Que caminho você está levando ele? Você está levando ele a Cristo, mas Cristo está dizendo para você, através das minhas palavras, que você não está levando ele a ele lá em cima. Você não está levando ele a Cristo. Você não está levando ele a nada. Está levando ele a crer na tua pregação, na tua congregação, mas a mensagem de um homem só, a quem Cristo escolheu, e a mensagem para ser a mensagem mundial desta hora agora, e que era pastor Osmar Rodrigues Costa, a qual você se desviou também, já antes dele falecer. E você está indo para onde, meu irmão? Para nenhum lugar. Você está pregando a Bíblia, você está cantando hinos, e aparecendo na internet e fazendo viagens para lá e para cá, achando que está fazendo um serviço para Deus e nem mesmo para você serve para nada, porque tudo é em vão. E quando você desencarnar, você vai ter uma bela surpresa, meu irmão, e vai descobrir que tudo era em vão porque não cria no homem e na hora que Deus escolheu para ser o homem e a hora. Ou o homem da hora naquele local, naquele dia em que você está vivendo. Fora disso, meu irmão, você está perdido.
Se você não obedecesse Moisés quando era da época do arraial de Moisés, você estaria perdido se você estivesse fora de Moisés. Se você estivesse fora de Josué e querendo fazer uma rebelião contra Josué, Josué foi o escolhido de Deus após Moisés. Se você não estivesse junto com o rei Davi, não haveria bênção sobre você. Se você não obedecesse a Salomão, não haveria bênção sobre você. Porque cada um deles era da sua época e Deus era com aquele homem só na sua hora. Então, se você está pregando o evangelho, denominações, sejam branamitas ou fora de Branham, ou denominações evangélicas, você está pregando um evangelho em vão, mesmo com todo o seu estudo, teologia, tudo o que você aprendeu, e você é muito esperto e muito inteligente, e conhece a mensagem salteado e decor. Mas você não foi escolhido por Deus para trazer e levar adiante um povo para ser esposa do Senhor. Você não foi escolhido para levar adiante aquele povo, as águias que se reunirão em torno do corpo. Por isso, meu irmão, estão te conduzindo, mas você é quem escolheu. E que Deus o abençoe, você, e que você possa meditar nesta palavra, nesta hora, e até uma outra oportunidade, meus irmãos. Desculpe que esta pregação ficou um pouco comprida, mas espero ter ajudado você e que o Espírito Santo de Deus ajude você. Em nome do Senhor Jesus Cristo.